Chegamos a mais uma oportunidade de ouvirmos o alimento do céu. Chegamos a mais uma oportunidade de sermos edificados por essa palavra que tem nos levantado, tem nos fortalecido. E a palavra de hoje ela é maravilhosa, ela fala sobre o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas eu quero te fazer uma pergunta, eu quero deixar você curioso. E essa pergunta é o seguinte: você sabe dizer, você sabe me responder, se depois de Jesus, Maria casou, ela teve outros filhos, se Jesus tem irmãos ou não? Vamos ver aqui. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 25, vai falar um pouco de Jesus, de Maria e de José. Esses personagens bíblicos, que nos chamam muita atenção, principalmente Jesus. Mateus capítulo 1, a partir do 18, diz: Eis os fatos relativos ao nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para casar-se com José, mas enquanto ela ainda era virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu noivo, sendo um homem justo, decidiu romper o noivado, mas em segredo, porque não queria desonrar Maria publicamente. E ele estava deitado em vigília pensando nisso. Depois dormiu e teve um sonho. Viu um anjo do Senhor de pé ao seu lado que disse: José, filho de Davi, não tenha medo em tomar Maria como sua esposa, pois a criança que está no seu ventre foi concebida pelo Espírito Santo. E ela dará à luz um filho que será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso aconteceu para que se cumprisse a mensagem que o Senhor tinha dito pelo seu profeta. Ouçam: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando José acordou, fez como o anjo do Senhor tinha mandado e trouxe Maria para casa como sua esposa. Porém, José não teve relações com ela até o seu filho nascer, e ele deu-lhe o nome de Jesus. Está vendo como foi o nascimento? Maravilhoso, único. O nascimento de Jesus, a concepção de Jesus foi totalmente diferente de qualquer ser humano. Primeiro, a palavra do Senhor diz que Maria ainda era virgem e ela estava prometida ali para casar com José, E a palavra do Senhor, ela nos mostra que José descobriu que Maria estava grávida. Agora você pensa, você imagina só o que passou na cabeça de José nessa hora. José nunca tinha tocado em Maria, não tinha intimidade nenhuma com Maria, mas Maria parece grávida. Agora você imagina a cabeça de José como ficou. A palavra do Senhor diz que José, ele decidiu romper aquele compromisso com Maria, não queria mais saber de casar com Maria. Mas como o fruto que estava no ventre de Maria era gerado pelo Espírito Santo, foi o próprio Deus que colocou esse fruto ali. Jamais Deus ia deixar que José abandonasse Maria inocentemente. Então, o que Deus fez? Quando José estava dormindo, um anjo do Senhor veio até ele. E o anjo do Senhor falou para José: José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, não. Continue o compromisso com ela. Com outras palavras, se fosse hoje, numa tradução assim bem popular, José, se liga, José. O que está ali no ventre de Maria não foi homem nenhum que colocou, não. Foi o Espírito Santo de Deus. José, como homem temente, eu admiro demais a conduta de José. Primeiro que ele ia deixar Maria em segredo, secretamente, para não magoar Maria, para não desonrar Maria publicamente. Você imagina isso? José, ele se viu, eu creio que naquele momento ele se sentiu traído, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Mas aí o anjo veio e falou: não, pode receber ela como sua esposa, porque o que está no ventre dela foi colocado pelo Espírito Santo. Olha que homem temente. Se fosse outro, não acreditava, não. Mas José fez tudo aquilo que o anjo mandou. E o que a palavra do Senhor diz?
José, filho de Davi, não tenha medo em tomar Maria como sua esposa, pois a criança que está no ventre foi concebida pelo Espírito Santo. O que é que José fez? Quando José acordou, fez como o anjo do Senhor tinha mandado e trouxe Maria para casa como sua esposa. Aí o versículo 25. Porém, José não teve relações com ela até o seu filho nascer, e ele deu-lhe o nome de Jesus. José respeitou Maria até o dia de Jesus nascer. Esse até faz toda a diferença. Ele não tocou, ele não teve relações com Maria até Jesus nascer. Depois que Jesus nasceu, José teve uma vida normal de marido e esposa com a Maria. Tanto é que, se nós começarmos a ler os evangelhos, a gente vê Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vai ver que certa vez Jesus estava em um determinado lugar pregando, numa casa, e a casa super lotada, porque onde ele estava cheio, não cabia mais ninguém. Então alguém chegou e falou assim: olha, mestre, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. E Jesus olha para aquele povo que está ali, sabe, quietinho, ouvindo ele falar, e fala assim: quem são? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele aponta para todo aquele povo e diz: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Ele não estava em momento algum sendo rebelde com Maria, não. Ele só falou que aí ele ainda diz, completa o versículo dizendo: todo aquele que ouve as palavras do meu Pai e faz a sua vontade é meu irmão e minha irmã. Isso nos mostra que Jesus tinha irmãos, sim, por parte de Maria, né? Por parte de mãe. Não irmãos legítimos, porque ele era o filho unigênito do Pai. Então, para você que achava que Maria é virgem, continua virgem Maria até hoje, meu irmão, me perdoe. Eu não estou querendo te afrontar nem te desmentir. A palavra é quem fala. Não é o que eu acho, nem o que nós achamos. É o que a palavra diz. E o casamento, olha só como era o casamento nessa época, né? José pega Maria e leva para sua casa. Pronto, a partir dali já era sua esposa. Antigamente não existia certidão de casamento. O primeiro casamento por papel, no nosso país, ele aconteceu em 1890. Foi o primeiro que surgiu o primeiro casamento. O casamento bíblico, o casamento de Deus aqui, José tomou a Maria e levou para a sua casa como a sua esposa. E eles eram abençoados, foram abençoados por Deus. Mas, irmão, o que eu quero dizer para você é o seguinte: amamos Maria, sim, porque ela foi a mãe do nosso Salvador. Mas Maria teve outros filhos. Maria continuou uma vida normal com o seu esposo José. Amém? E agora, para finalizar essa mensagem, eu quero orar com você. E eu quero fazer uma oração especial para todas as mães, né? Não é dia das mães, tá bom? Mas nós vamos fazer uma oração, aquilo que Deus tocou no meu coração, para nós orarmos por todas as mães que estão, mãezinhas que estão grávidas, não tiveram seus bebês ainda, mas que estão grávidas, para que eles sejam abençoados, assim como foi abençoado o nosso Salvador ali no ventre de Maria. Amém? Feche os teus olhos e ore comigo. Pai Santo, Pai querido, Deus de amor e de infinita bondade, nesse momento eu creio que existem milhares de mães me acompanhando, milhares de mães aqui orando junto comigo. E eu quero, Senhor, em especial, orar por aquelas que estão com seus filhos ainda no ventre. Mulheres que estão prestes a dar à luz, mulheres que ainda estão no comecinho da sua gravidez. Eu abençoo a vida de cada uma dessas crianças. Que esses bebês, que esses filhos sejam abençoados, assim como foi abençoado nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu abençoo a cada mãezinha dessa, Senhor. Que elas recebam a bênção, assim como Maria recebeu. Assim como Maria foi privilegiada, que elas também sejam com filhos abençoados. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe, mãezinha. Que Deus abençoe a tua gestação, que Deus abençoe o teu parto e que em nome de Jesus Cristo nós não venhamos jamais esquecer que esse Emanuel,
que significa Deus conosco, que é o mesmo Jesus Cristo. Ele veio para nos salvar, ele veio para te salvar. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe.